Boa noite. Vamos aí mais uma vez trazer conhecimento, informações positivas para os trabalhadores aqui do Sinticomex. Estamos de volta com o nosso canal do Sinticomex. E hoje o tema que nós vamos abordar é um tema que todo trabalhador de carteira assinada tem interesse, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós vamos hoje responder uma pergunta que muitas pessoas nos fazem no sindicato, nos faz no sindicato no dia a dia, e a gente, para facilitar, nós separamos esta live aqui para que a gente possa colocar exatamente os detalhes, para que a gente perceba como é possível nós fazermos valer os nossos direitos. Vou colocar uma projeção, porque assim, de uma forma mais didática, vai ficar mais positivo para que todos consigam entender exatamente esse direito. Então, nós vamos responder aquela pergunta que fizemos na nossa divulgação, que é a seguinte: pedir na justiça revisão de correção monetária de FGTS realmente compensa? Essa é a nossa pergunta e quero que todos fiquem bastante atentos para que a gente responda isso de uma forma bastante coerente. Quero mostrar também para todos que estão nos prestigiando aqui no canal do Sinticomex que o nosso objetivo aqui do Departamento Jurídico, ao realizar esta nossa live hoje falando sobre esse assunto, é exatamente para que a gente possa passar conhecimento para os nossos representados. Não estamos aqui fazendo captação, não estamos aqui querendo divulgar produto nenhum, mas simplesmente mostrar a realidade jurídica na nossa visão de quais são os direitos dos trabalhadores e como é que nós podemos pleitear esses direitos. E vou colocar alguns detalhes da forma mais leve possível. Eu sei que muitas coisas técnicas pode ficar até um pouco cansativo. Se você se cansar dessas coisas, não tem problema, a gente entende. Por isso que essa live vai ficar gravada aqui no canal do Sinticomex para que você possa rever. Mas é importante nós colocarmos todos esses detalhes para que, ao final, você entenda qual a resposta é a mais adequada para a nossa pergunta do FGTS. E, de uma maneira muito simples, a gente vai começar a entender por que a gente tem esse direito. Como surgiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Para as pessoas mais antigas, vai ser fácil lembrar do que eu vou falar agora. Para os jovens, nem tanto. Mas vou explicar para você. Na CLT, havia um direito que, ao nosso ver, era muito positivo e que, infelizmente, as pessoas perderam, que era a chamada estabilidade decenal. O que é isso? Antes de 1966, todo trabalhador que trabalhasse na mesma empresa por mais de 10 anos, ele teria direito à estabilidade. Ou seja, como dizia aqui o extinto artigo 492 da CLT, a pessoa, depois de 10 anos, somente poderia ser dispensada por justa causa ou por força maior. Inclusive, se nós tivéssemos uma pandemia naquela época, como nós estamos tendo agora, muitos trabalhadores certamente iriam ser dispensados, porque a empresa ia falar que a pandemia é força maior e dispensar. Mas, em síntese, o que eu quero mostrar para você é que esta estabilidade era bastante positiva e muitos trabalhadores viveram um drama muito grande, porque, normalmente, quando completava 9 anos, mesmo sendo um bom trabalhador, a empresa dispensava, porque não queria passar essa estabilidade. Então, diante deste conflito social de manter ou não manter a estabilidade, o legislador, na época, decidiu criar o Fundo de Garantia. Então, esse Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que foi criado exatamente para ser aí uma opção. Talvez você, que é mais antigo, deva lembrar que antigamente, quando a gente ia ser contratado, a gente tinha que assinar um termo de opção. Não sei se você lembra, você marcava assim: eu sou optante ou não pelo FGTS. Esta opção, ela surgiu a partir de 1966 e depois virou obrigatória, não tinha opção nenhuma. Na verdade, essa opção era uma empurra-opção, né? Porque todo mundo tinha que marcar sim, que era optante pelo Fundo de Garantia. Aquele trabalhador que não queria, normalmente ele não era nem contratado, porque ele queria estabilidade decenal. Então, ficou durante algum tempo com isso. Então, ou seja, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ele veio para substituir a estabilidade decenal. Só que depois da Constituição de 1988, aí o Fundo de Garantia passou a ser obrigatório. Aí você pode ver que o pessoal mais jovem nunca viu esse documento, porque já era automático, ou seja, a pessoa tinha carteira assinada, ela já era optante, ou melhor, já fazia aí jus a ter exatamente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, por que essa verba? Por que inventaram o Fundo de Garantia?
que eu até creio que seja uma coisa exclusiva aqui do Brasil, talvez uma jabuticaba, nunca pesquisei isso fora do Brasil, não, mas eu acredito que sim, que foi uma coisa que encontraram para substituir a estabilidade decenal. Alguns passaram a chamar, na época, o FGTS de poupança forçada, porque não há opção de não recolher. Alguns trabalhadores nos procuram no sindicato e falam assim, porque eu não quero recolher INSS. Não tem jeito. Eu não quero recolher o FGTS. Não tem jeito. Então, são obrigações. Então, a empresa, ela é obrigada. Então, é uma poupança forçada. Por que é uma poupança forçada? Porque, conforme demonstra-se aqui no julgado do Tribunal Superior do Trabalho, esse julgado está mostrando que os referidos depósitos de FGTS constituem salário diferido, ou seja, é parte do seu salário. Então, vamos supor, se você recebe R$1.000, estou arredondando, né? Hoje nem pode, porque tem o salário mínimo. Se você recebe R$1.000, ou seja, 8% desses R$1.000, R$80, faz parte do salário. Então, você recebe 1.080, porque esse 8%, ele, inclusive, é depositado numa conta vinculada. Então, o objetivo do Fundo de Garantia é ser exatamente essa reserva, para que, em caso de dispensa, inclusive está dizendo ali, arbitrária ou sem justo motivo, a empresa vai ter que pagar uma multa de 40% sobre esse saldo, que seria uma verba indenizatória, uma indenização para a pessoa que está desempregada. A natureza do FGTS é basicamente essa daí. FGTS tem que ser recolhido sobre as seguintes verbas salariais. Então, o salário, evidentemente, os abonos, com exceção do abono de férias, que não tem incidência de FGTS, adicionais, por exemplo, hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, tudo isso tem FGTS. Aviso prévio, tanto indenizado como trabalhado, comissões que você venha receber, 13º salário, gorjetas, etc. Então, todas aquelas verbas que são consideradas verbas salariais, não indenizatórias, incidem os 8% do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Agora, Mauro, como é que eu vou saber se o meu empregador ele está recolhendo mensalmente o meu FGTS? Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você pega o seu celular e você vai buscar exatamente um aplicativo de fundo de garantia, que é da própria Caixa Econômica, e você, com o aplicativo, você pode acompanhar em tempo real os depósitos que você recebe de FGTS. Se você não tiver smartphone, não tiver condição, ou até mesmo tiver dificuldade para saber como é que se acessa, você pode comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, qualquer agência, não importa qual cidade. Lá no atendimento, eles vão te passar um extrato e você pode conferir. Há, inclusive, formas no aplicativo de você ser avisado na hora que o dinheiro cai na sua conta, na hora que os rendimentos caem na sua conta. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito consagrado e, de fato, deve ser exigido. E para que você entenda a importância do Fundo de Garantia, a jurisprudência majoritária da Justiça do Trabalho aqui no Brasil entende que quando a empresa não recolhe mês a mês o FGTS, ela comete uma falta grave que está prevista no artigo 483 da CLT, que é a justa causa empresarial. Então, quando a empresa faz isso, além dela poder ser multada aí pela fiscalização do trabalho, o trabalhador pode requerer na Justiça do Trabalho uma ação que chama-se rescisão indireta de contrato de trabalho. E com isso, com a rescisão indireta sendo deferida, você pode receber suas verbas rescisórias completas, aviso prévio indenizado, multa de 40% sobre o saldo de FGTS, e as demais verbas rescisórias porque a empresa cometeu uma falta grave. Porque a gente escuta muito, né? Falta grave do trabalhador, mas existe a falta grave patronal também do patrão. Só que ela só pode ser provada na Justiça do Trabalho, mas só para você entender o quanto é importante o recolhimento mensal do Fundo de Garantia. E só para a gente entender esta questão da seguinte maneira. Evidentemente que no meio de uma pandemia há prorrogações, como agora na medida provisória, que eu já falei sobre ela aqui numa live aqui do Sindicomex, que a MP 1046 de 2021, ela autoriza a empresa a prorrogar pagamentos de 4 meses do FGTS. Então, por exemplo, se não cair o FGTS de abril agora em maio, de maio em junho, o que vai acontecer? A empresa não está cometendo falta grave, porque o governo deu a ela exatamente isso. Mas, nos meses anteriores, que não havia essa previsão legal, isso pode ser considerado uma falta grave. Isso estou falando para a gente entender o quanto o fundo de garantia é um direito consagrado e ele faz parte do seu salário.
Então, não pagar o fundo de garantia é como se não estivesse pagando integralmente o seu salário e constitui uma falta grave. 8% é a alíquota, conforme já falei, todo mundo sabe, sobre as verbas salariais. Então, tudo que você receber, 8% deve ser recolhido. Agora, recolhido como? As empresas devem recolher para o banco que a legislação determinou, que o governo determinou, como gestor do fundo de garantia. Então, o gestor é a Caixa Econômica Federal. Antigamente, quando surgiu o fundo, essa gestão ela era de vários bancos. Então, já teve gente aí que deve ter tido aí fundo de garantia no Banco do Progresso, no Benge também tinha, no Mercantil do Brasil, então era tudo distribuído. Mas de uns anos para cá, o governo decidiu unificar. Então, a Caixa Econômica Federal é atualmente a única instituição financeira que é gestora do FGTS. Agora, por que o banco é gestor? Porque ele recebe esse dinheiro do trabalhador e ele não fica parado. Então, você vai notar, eu vou mostrar que a lei prevê isso. Então, olha o que nós observamos. No artigo 9º da lei do FGTS, o parágrafo 2º, diz que os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez, remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda. Então, o que significa isso? A Caixa ela pode emprestar o dinheiro do trabalhador para financiar imóvel, para fazer obra de saneamento básico, infraestrutura urbana, ela pode, inclusive, fazer isso. Só que ela tem que manter um valor mínimo para que, quando alguém for dispensado, para que ele tenha condição de receber aquele dinheiro que ele tem direito. E também para manter a liquidez. Então, a Caixa empresta esse dinheiro para que, ao apurar resultados com o dinheiro, ela possa remunerar este capital, porque o capital não pode ficar parado. E aí surge a questão, nós temos como tema aqui, se vale a pena ajuizar a ação para poder recuperar perdas de atualização do fundo de garantia. Então, aqui nós observamos que o artigo 2º da lei do FGTS prevê que o FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas, a que se refere esta lei, e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Então, o que quer dizer isso? Então, ou seja, o dinheiro é depositado, é uma poupança forçada e não pode ficar parado, ele tem que se atualizar, porque senão há uma perda. É como se você emprestasse para o banco o seu dinheiro, ele não fizesse nada com o dinheiro, ele fosse perdendo o valor. Então, a lei diz que tem que ter correção monetária e tem que ter juros. Aí, quando surgiu exatamente essa situação, o que o legislador, na época, pensou? E pensou de uma forma lógica, aqui em 1990, quando foi aqui publicada a Lei 8.036. O que ele pensou? O que, na época, 1990, era um bom negócio, ter uma caderneta de poupança. Eu mesmo, desde muito jovem, que eu tinha minha cadernetazinha, até anotava à mão os depósitos que fazia para juntar um dinheirinho. Então, a caderneta de poupança, no histórico do Brasil, sempre foi bastante positiva. Então, o legislador pensou no artigo 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização do saldo dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano. Então, o que o legislador pensou? Poupança remunera bem, né? Então, atualização da poupança e os juros de 3% ao ano, em tese, está tudo resolvido, o dinheiro não perde o valor, o trabalhador vai ter aquilo que de direito ocorre. E, de fato, isso aconteceu. Até 1998, a situação era bastante positiva. Os saldos de FGTS eram atualizados de uma forma coerente. Eles conseguiam reparar a inflação e conseguiam remunerar o capital também com esses 3% de juros. O que aconteceu a partir de 1999, que inclusive você vai ver que a data que a gente está entrando com ação esse período aí, foi o seguinte, é que começaram a mexer nessa base que é chamada TR, e ela passou a não mais atualizar, porque a poupança é atualização monetária mais juros. E aqui o fundo de garantia pegava só a base de atualização da poupança e não pegava os juros da poupança, porque tinha juros pré-estabelecidos de 3% ao ano. O que começou a acontecer nessa situação? Houve uma defasagem. Então, para a gente ter uma noção atual, e vou colocar daqui a pouco para você também uma noção aí do passado, então aqui nós temos alguns índices do ano passado, 2020. Então, nós observamos aqui que a taxa Selic
que é uma taxa criada pelo governo para poder remunerar dívida pública, que é usada aí para muitas operações financeiras no Brasil. Então, no mês de fevereiro do ano passado, a taxa Selic deu 0,87%, a taxa referencial da poupança 0,03%. Em março, 1,05%, 0,15% da TR. Então, aqui, em abril, 0,79% da Selic, 0% da taxa referencial. Em maio do ano passado, deu 93% da Selic, deu 0,08% da TR. E a gente observa o histórico do passado, olha que coisa interessante. Então, aqui pegamos, para você ter uma noção, do ano 2000 até 2011. Olha só a diferença que os trabalhadores no Brasil perderam por causa de correção monetária. Então, nós temos aqui, por exemplo, o INPC, está vendo aqui no ano de 2000, deu 5,27%, fundo de garantia 9,5%, e o retorno para o cotista foi de 5,1%. Então, só para você entender que a diferença aqui do INPC, né, para exatamente a questão da correção monetária aqui da TR foi de 4,4%. Então, veja, teve mês aqui em 2013, no ano de 2003, por exemplo, 7%, aqui em 2011, 4,8%. Então, seguindo essa setinha, você consegue visualizar as diferenças. Isso vai se somando, então, ou seja, correção monetária, juros sobre juros, e vai virando uma bola de neve que acaba prejudicando o trabalhador. Então, quando chegou-se a essa conclusão, os advogados começaram aí exatamente a ajuizar a ação, porque o direito foi colocado, ou seja, a Constituição assegura, a lei do FGTS assegura que tem que ter correção monetária. Se a TR não tem correção monetária, nós temos que pedir isso na Justiça. Então, em 2013, foi uma avalanche de ações judiciais no Brasil. Inclusive, muitos dos que estão nos prestigiando agora, talvez tenham até ajuizado ações nesta época. Nós, lá do Sindicomec, do Departamento Jurídico, nós ajuizamos dezenas de ações individuais pedindo isso, porque realmente é um direito que é claro. Se a gente começa a observar, é um direito claro, ao nosso ver, respeito à opinião divergente, mas é um direito claro. E na época, a gente tem que lembrar que a prescrição considerada era trintenária. Então, ou seja, em 2013, sabíamos que a prescrição do FGTS era de 30 anos, então você poderia ajuizar, certamente, a partir de 1999, que foi o período que começou a ter perda aí em relação aos outros índices inflacionários, podíamos pedir perfeitamente. Nós ajuizamos a ação, só que o problema foi o seguinte: os juízes não aceitaram esta nossa argumentação. E a maioria, talvez 95% das ações foram julgadas improcedentes. E logo em seguida, o STJ, em várias manifestações que foram pacificadas em 2018, o STJ ele passou a entender que a súmula 459, que já existia, ela ainda estava prevalecendo. Então, o que dizia e que diz até hoje a súmula 459 do STJ? A taxa referencial TR é o índice aplicável a título de correção monetária aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo. Então, ou seja, começaram a entender que a TR era o índice. Então, esse entendimento da súmula passou a prevalecer e vários julgados demonstraram que a TR era constitucional. Teve um que teve repercussão geral, que mostrou exatamente isso, que a TR é constitucional. Inclusive, colocaram lá no julgado que não cabe à justiça alterar a lei, já que a lei previa expressamente que a TR era a taxa para ser usada para atualizar o fundo de garantia. Então, isso aqui realmente foi um balde de água fria. Por que um balde? Porque os juízes que já estavam aí declinando da decisão favorável ao trabalhador, julgando improcedente, os advogados não conseguiram reformar exatamente as sentenças, e as ações foram se perdendo, só para que todos consigam entender, das ações que nós ajuizamos em 2013, 2014, a maioria, como falei, foram improcedentes. Nós temos aí poucos processos que nós conseguimos segurar até hoje, desde 2013, 2014, e que estão aguardando decisão do STF para ver a situação que vai ficar. E quando a gente fala STJ, STF, TRT, eu sei que a gente fica um pouco confuso, e não é para menos.
Até para quem é advogado, muitas vezes a gente confunde. Imagine para você, trabalhador, você ter que ter na sua cabeça essa confusão de tribunais que a gente fala, e alguns falam, mas não é possível, se está errado, por que não corrige? Eu também concordo, mas infelizmente nós temos algumas coisas que temos que entender. Então é por isso que nós vamos aí, daqui a pouco, mostrar como é que funciona a justiça do Brasil, para você entender essa confusão de STJ, de STF, né? E aqui, olha só que coisa interessante. Depois dessa confusão toda, o STJ falou que era constitucional. Em 2017, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele começou a acender uma luz de esperança para os trabalhadores, porque o plenário do STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária para os débitos devidos pela Fazenda Pública. Então, ou seja, qualquer pessoa tem um crédito da Fazenda Pública para receber, não débito, um crédito. Aí, esse crédito, ele era também autorizado pela TR. Então, o STF mostrou que não, que a pessoa está perdendo dinheiro. Então, isso deu uma esperança, porque esse entendimento que o STJ não tinha começou a aparecer aqui no STF. E aí você pensa, mas e aí? Como é que a gente chega nesse momento agora que nós estamos vivendo? Em dezembro de 2020, o STF, também o Superior Tribunal Federal, ele teve uma outra decisão que acendeu ainda mais a luz da esperança para a correção, que foi a seguinte: os ministros decidiram que, até o Poder Legislativo deliberar sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Proteção ao Consumidor, IPCA, na fase pré-judicial e a partir da citação na taxa Selic, para a correção monetária vigente para as condenações cíveis em geral. Então, isso aqui eu vou explicar para a gente entender. Essa decisão do STF, para o trabalhador, ela foi boa por um lado e foi ruim para o outro. Por que ela foi boa por um lado? Porque, como eu falei anteriormente, reacendeu a luz da esperança para a gente conseguir ter uma correção mais justa no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, por outro lado, retirou um pouco do direito do trabalhador, que ajuizou a ação na Justiça do Trabalho. Então, antes dessa decisão aqui do STF, para que todos consigam entender, se o trabalhador ajuizasse uma ação, ele teria uma correção monetária, o índice mais usado na época era o INPC, uma correção monetária mais 1% de juros ao mês. E aí, o que essa decisão colocou? Que não se pode usar a TR, porque alguns juízes estavam aplicando a TR, mas que teria que se usar IPCAE, que é também um índice que se aproxima da inflação, na fase processual, pré-processual, que é a fase pré-processual, a partir do momento que a empresa não cumpre o que a lei determina. Exemplo, vamos supor que a empresa não te pagou hora extra. Aí você entrou com a ação pedindo hora extra. 2 anos depois é que sai a sentença que você tem direito às horas extras. Então, nesses 2 anos, a partir do momento em que você teria direito à hora extra, até o tempo que você ajuizou a ação, aí esses valores vão ser corrigidos pelo IPCA mais 1% ao mês. E depois disso, depois da sentença, entra-se a taxa Selic. Lembra que eu falei para você daquela taxa? A taxa Selic é melhor do que a TR, só que a taxa Selic já tem juros embutidos. Então, ou seja, ela costuma dar aí 6,5%, 6% ao ano, sendo que se você tivesse o critério anterior, seria a correção monetária mais 1% ao mês. Então, isso fez com que vários cálculos trabalhistas baixassem o valor em função dessa decisão. Mas, voltando ao tema, que é fundo de garantia, isso trouxe para a gente uma esperança. E, conforme eu falei, eu vou explicar para você aqui essa confusão de siglas, por que tanta justiça e por que o negócio não resolve, a gente fica na dúvida do que vai fazer. Então, vou explicar da forma mais simples possível. Eu quero lembrar para você que nos prestigia aqui no canal do Sindicomex, que no nosso chat você pode fazer perguntas. Ao final, vamos responder as perguntas, caso você tenha alguma dúvida, não consiga entender o que nós estamos falando. Além disso, nós estamos à disposição também para esclarecer, fora do canal, qualquer dúvida que o trabalhador, representado pelo Sindicomex, venha a ter no curso do desenvolvimento e da sua necessidade, caso você tenha mesmo. Mas aqui nós vamos entender o seguinte: nós encontramos como é que funciona a justiça no Brasil. Então, aqui tem a justiça militar, a justiça trabalho comum, a justiça federal e a justiça eleitoral. Aqui no caso da justiça trabalho, para você entender, seguindo o que está colocando essa setinha, quando você entra com ação trabalhista na justiça trabalho, a primeira instância, o juiz dá uma sentença. Você não concorda, ou a empresa não concorda, essa sentença vai ser avaliada por 3 desembargadores no Tribunal Regional do Trabalho. Aqui em Minas é o TRT3.
esses três tribunais, esses três desembargadores decidiram, você não concorda, ou até mesmo a empresa não concorda, eles podem recorrer ambas as partes para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Aí você pode pensar, esse processo pode chegar lá em cima, lá no STF, que é o que está no topo aqui? Pode, se houver alguma ofensa comprovada à Constituição. Porque o Supremo Tribunal Federal, que são aqueles homens todos de capa preta, que a gente vê na televisão quase todo dia, julgando algo importante, eles, em tese, defendem coisas que estão vinculadas à violação da Constituição da República. Então, em tese, seria basicamente isso. Então, se tiver alguma ação trabalhista que viole a Constituição, alguma decisão do TST que viola a Constituição, você pode conseguir aí subir para o STF. Mas é como se fosse uma loteria. A chance é muito pequena, quase que impossível, porque dificilmente você consegue chegar ao STF. Mas há esta possibilidade, certamente. E aí você pensa, é a Justiça do Trabalho que vai julgar ações para ver se eu tenho direito ou não à correção monetária? Não. Sabe por que não? Porque, daqui a pouquinho eu vou dizer, nós ajuizamos ações de FGTS, não é contra a empresa, porque a empresa fez o depósito, em tese, ela depositou aquilo que estava previsto. Nós aí ajuizamos ação contra a Caixa Econômica Federal, que é a administradora do fundo, que é a responsável pelo fundo de garantia em todo o Brasil. E a Caixa Econômica Federal, como todo mundo sabe, é uma empresa pública, ela pertence ao governo federal. Então, ou seja, pertence a nós, né, ao povo brasileiro. Por essa razão, a competência, ela é da Justiça Federal. Essa justiça que eu coloquei a seta aqui agora. Então, ou seja, a Justiça Federal, ela vai julgar, depois pode ir para o TRF, aqui em Minas é o TRF1, e depois vai para o STJ. O STJ que você está vendo é o Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, é o STJ. O Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal Especial da Jurisdição Comum e também da Justiça Federal. Também só vai subir para o Supremo, né, que é o STF, aquilo que viole a Constituição. Em tese, assim funciona também. Aqui é muito raro conseguirmos subir uma ação civil para o STF, ou até ação criminal também, se violar a Constituição, ela pode subir lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu espero que você consiga entender essa confusão que a gente está falando. Então, o que eu quero mostrar, conforme já demonstrei aqui, é que o STJ, que é esse aqui, está vendo, que é o Instância Superior Civil, entende que a TR é constitucional. Então, para eles, não tem conversa, não tem papo, já encerrou. Agora, por que nós estamos agora discutindo o STF? Porque o STF ele começou a mudar o posicionamento. Lembra que eu mostrei para você que o STF julgou, disse que quem tem imposto ou tem crédito tributário com o governo tem que ter uma correção por outro índice? Lembra que eu falei das ações trabalhistas, ações judiciais, que elas têm que ser corrigidas por outro índice, não pela TR? Então, ou seja, com isso, o STF começou a mostrar para a população brasileira que a TR não pode ser usada para nada. A gente não sabe como é que eles vão encarar essa questão do trabalhador. E para você entender por que agora nós estamos falando de novo em ajuizamento de ação, são motivos pontuais. O primeiro fundamento, o primeiro motivo que todos os advogados que estão ajuizando essas ações estão buscando é exatamente este entendimento aqui do Supremo Tribunal Federal, que veio através de uma repercussão geral do Gilmar Mendes, que foi o relator na época, esse aqui é de 2014, foi publicado em 2015, que nesse recurso extraordinário, olha só o que o Supremo decidiu, e todo mundo deve estar cansado de saber, que essa prescrição do FGTS de 30 anos, essa prescrição trintenária, não é constitucional. Segundo o STF, a Constituição prevê, lá no artigo 7º e incisos, e também nos demais artigos, prevê exatamente que o direito trabalhista prescreve em 5 anos. Então, a pessoa tem 2 anos para poder juizar a ação e os últimos 5 anos. Então, com isso, o STF declarou em repercussão geral, isso foi votado pelo Pleno, por todos os ministros na época do STF, e eles entenderam que a prescrição trintenária não vale mais. Então, ou seja, declaração de inconstitucionalidade
com efeitos ex nunc. Então, o que significa isso? Quando houve essa declaração, o STF foi provocado para poder modular. O que é modular? Então, senhores ministros do STF, isso vale a partir de quando? É para frente ou é para trás? Então, essa foi a pergunta. E eles colocaram aqui, em resposta, que os efeitos da inconstitucionalidade da prescrição, eles são ex nunc. Então, através dessa arte, você vai entender. Então, isso aqui, para quem é estudante de direito, é uma maravilha, esse desenho que a gente coloca. Né? Então, ex tunc, né? Você bateu na testa, quer dizer que retroage, vale para trás. Você bateu na nuca do sujeito, assim, pula para frente. Então, a gente, na faculdade de direito, a gente memoriza assim, ex tunc, para trás, ex nunc, é para frente. Então, ou seja, aí você vê que, ou seja, ex nunc não retroage de agora em diante, né? Então, ou seja, vai de agora em diante, e o ex tunc retroage. Então, como é que funciona isso na prática? Eu vou explicar. E muita gente até confunde essas expressões aqui. O Supremo Tribunal Federal colocou que a prescrição quinquenária é a partir de agora. De agora quando? Isso aqui foi julgado em 2014. A divulgação foi aqui em 2015. Então, ou seja, a partir de 2015, começa a contar a prescrição quinquenária. Então, passou 5 anos, prescreve os direitos. E, anteriormente, não vigora esse entendimento da prescrição. Então, com base nesta decisão do STF, o que aconteceu? Começou-se a passar a falar na possibilidade de se pedir exatamente aqui o direito à correção monetária conforme preveu ou conforme ocorreu a inflação. E depois disso também surgiu um outro acontecimento, talvez mais marcante do que esse do STF, que esse aqui, ó. Em 2014 também, o partido político Solidariedade, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, só alguns entes que a Constituição prevê podem ajuizar diretamente no STF. Então, não precisa passar por aquele caminho de processo de recurso, não vai direto para o STF. Então, interpuseram uma ADI para provar que o índice da TR que foi colocado na lei do Fundo de Garantia, ele era inconstitucional. Esse processo, ele vem se arrastando desde 2014, que ele vem se arrastando. E agora, o que aconteceu? Marcaram o dia do julgamento, para o dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio de 2021. Quando marcaram isso, aí começou várias campanhas, muitos vídeos pela internet, muitas mensagens pela internet também, de pessoas, chamando trabalhadores, ajuize ação de FGTS, não perca tempo. Então, por que eles fizeram isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar. Mas, até como diria um amigo meu lá de Pernambuco, usaram um mote, né? O que é um mote? Um motivo para poder atrair pessoas para ajuizar a ação em função disso. Mas, na verdade, tudo com base numa tese. E aí, diante dessas duas situações, a primeira situação, o STF dizendo que o efeito ex nunc, lembra o que é ex nunc, né? A partir de então, e também dessa ADI 5.090 de 2014, lá do Solidariedade, pedindo aí para declarar inconstitucional a TR, surgiram algumas dúvidas. Quais são essas dúvidas? Meu direito de ajuizar a ação não teria terminado em 2019? Porque o STF não falou que são 5 anos? Depois de 2014, lá, são 5 anos. Então, se são 5 anos, ou seja, foi publicado em fevereiro de 2019, acabou aqui, ó. Então, 16, 17, 18... Então, seria 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Em 19 não teria acabado o meu direito? Não tem essa dúvida? Então, há alguns colegas advogados que defendem que sim. Tanto que você pode observar que em Pedro Leopoldo mesmo, Lagoa Santa, também onde eu atuo como advogado, em Belo Horizonte, não é tão fácil encontrar advogados que estão ajuizando esta ação. Porque alguns colegas entendem que encerrou o assunto, né? Ou seja, você teria que ter ajuizado até 2019. Não ajuizou, você perdeu o direito. Só que há vários colegas que entendem que esta contagem, ela não existe a partir
de antes de 2014. Por isso que todo mundo pede lá extrato de FGTS de 1999 a 2013. Ou seja, estão considerando aquela prescrição como trintenária. Então, é um argumento sólido, não é um argumento fantasioso, que eu até concordo com ele nesse sentido de ser possível, porque se é nunca, ou seja, a prescrição de 5 anos é só para o futuro, por que o passado não pode ser mexido? Então, é uma situação realmente que tem essa dúvida e eu estou tentando esclarecer para a gente entender de uma forma clara mesmo. Outra questão que vem com essas duas decisões. Por que estão divulgando que deve entrar com ação antes da decisão atual do Pleno do STF? Aí já é tese, né? Ou seja, alguém botou na cabeça que quando o STF for julgar, quando acontecer esse julgamento, que eles vão virar e falar assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós só vamos beneficiar quem tiver entrado com ação. Quem não tiver entrado com ação, nós não vamos beneficiar, não. Onde é que está escrito isso? Por que vai ser assim? A gente não sabe. Só se algum colega pegou uma bola de cristal e conseguiu enxergar o futuro, mas é uma tese. Então, esse argumento aqui, com todo respeito para quem está sustentando, eu não vejo muita credibilidade. Por quê? Porque não se sabe ao certo o que eles vão decidir. Nós não sabemos o que está na cabeça de um juiz. Até eu ouço desde criança a frase, né? Dentro de barriga de mulher grávida e cabeça de juiz, não só na hora que a gente vai ficar sabendo o que vai acontecer. Dentro de barriga de mulher grávida, hoje com ultrassom, você até consegue saber mais ou menos o que vai acontecer. Agora, na cabeça do juiz é muito difícil você entender. Agora, imagina nas cabeças de 11 juízes, que são os ministros do STF. Aí fica mais difícil ainda a gente prever o que pode acontecer numa situação como essa. E aí, por que as pessoas pedem esses documentos, como eu falei, extratos de FGTS de 1999 a 2013? Porque antes de 1999 a Terra acompanhou a inflação, e a partir de 2014 se operou a prescrição de 5 anos. Né? Então, só para a gente entender o porquê que sempre que se fala em ação de correção de fundo de garantia, de 1999 a 2013. E conforme eu falei, nós observamos uma situação simples, mas importante neste caso aqui, que é a seguinte: contra quem devo ajuizar a ação? Lembra que eu falei? Contra a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do FGTS. E quais são as ações que podem ser ajuizadas? Há duas opções, isso aí, em toda situação jurídica, praticamente a gente pode fazer isso, que são as chamadas ações individuais e as ações coletivas. Então, a ação individual, você que se convenceu que é possível, você que acha que é possível, procure um advogado de sua confiança. Na nossa profissão, eu acho que o principal ponto é esse: procure aquele que você conhece, aquele advogado de sua confiança que está ajuizando essas ações. De preferência, um especialista, um advogado que conheça o que está fazendo para poder te orientar e ser bastante transparente. Então, ação individual é possível você fazer, cada advogado cobra um honorário diferente, acho que todo mundo tem que ter liberdade para fazer isso. E a ação coletiva, quem pode propor ação coletiva? Ação coletiva, o sindicato pode propor, a associação pode propor, Ministério Público, inclusive ação civil pública, pode aí, a Defensoria Pública. Então, tem várias entidades que podem propor ações coletivas. No caso do Sindicomex, foi uma opção da diretoria atual não propor ação coletiva de FGTS por uma razão muito simples. Hoje, infelizmente, a gente sabe que depois da reforma trabalhista de 2017, a arrecadação do sindicato, que sempre dependeu das contribuições dos trabalhadores, hoje os sindicatos no Brasil inteiro estão passando por uma certa dificuldade. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a contribuição acabaram com o imposto sindical, então isso faz com que a arrecadação diminua e os riscos também devem ser diminuídos. Então, o sindicato, para ajuizar a ação, ele teria que ajuizar a ação na Justiça Federal, como também a ação individual, coletiva, tudo tem que ser na Justiça Federal. E o sindicato, ele corre um risco, sim, como entidade sindical, caso a ação seja improcedente, de tomar uma sucumbência. O que é sucumbência? Quando você entra com uma ação, mesmo trabalhista, ação civil, quem perde e não tem assistência judiciária é que paga os honorários, em média, 15%, 20% da parte contrária. Então, ou seja, quem seria a parte contrária? Quem iria defender exatamente a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica tem um jurídico próprio, então a entidade que entrar pode ser condenada em honorários, é um risco.
Então, pode ser que não seja, pode ser que não seja, mas, ou seja, é uma situação que há esse risco de trazer um ônus muito grande para o sindicato. E, além disso, há um outro problema também de identificação. Porque imagine só, o sindicato, numa ação coletiva, ele não pode simplesmente chegar e falar assim, o sindicato ajuiza a ação em nome de quem? Então, ele teria que apresentar uma relação de todos os trabalhadores que estão vinculados ao sindicato, uma coisa que é muito difícil, consegue-se pelo CAGED, mas não se tem uma segurança muito grande. Então, a diretoria do Sindicomex, como a diretoria de 99% dos sindicatos brasileiros, tomaram a decisão de não ajuizar a ação coletiva. Alguns departamentos jurídicos estão disponibilizando lá para fazer ações individuais. Então, é uma opção que a pessoa pode escolher. E nessas ações individuais, a pessoa vai escolher qual o caminho que ela quer. Aí, evidentemente, que tem que se fazer um cálculo para apurar o valor que cada um tem direito. Alguns calculistas especializaram nisso, eles colocam numa planilha quanto foi depositado, qual foi o índice que foi reajustado e qual deveria ser o reajuste se fosse pelo INPC, por exemplo. Qual seria? Apura-se a diferença. Na ação individual, o advogado coloca lá a ação e o valor da causa, ou seja, o valor que você tem a pretensão de receber com juros e correção monetária, desde a época do inadimplemento, aquilo que, de fato, o trabalhador tem direito. E, normalmente, os documentos para ação individual é isso, identidade, CPF, PIS, comprovante de endereço. A Justiça Federal, ela exige que tenha, assim, um comprovante de endereço, uma conta de água ou de luz, um extrato analítico de FGTS de 1999 a 2013 e os cálculos que eu disse há pouco, que normalmente quem faz é um calculista, um contador ou um administrador de empresa, especialista em cálculos, para poder apurar exatamente este líquido valor que, de fato, a pessoa consegue. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é você conseguir um extrato analítico de fundo de garantia, porque basta que você tenha, como eu falei anteriormente, um smartphone, você baixa o aplicativo da Caixa de FGTS e ele mostra para você o seu extrato analítico. Então, ele pega lá todos os extratos desde 1999, o que foi depositado, você consegue ter exatamente essa situação que facilita. Esse cálculo para a ação individual é importante, porque dependendo da situação, o juiz pode não conhecer a sua ação, ou seja, o juiz pode simplesmente julgar improcedente, sem resolução do mérito, não analisando o seu caso. Então, por isso que é importante pensar nessas questões técnicas. E aí surge uma outra opção também, que recentemente foi publicizada, foi divulgada, que foi a Defensoria Pública da União. Ela ajuizou uma ação civil pública, e ela tem autonomia para isso. A Defensoria Pública da União pertence ao Estado, ou seja, é público, não tem risco de tomar sucumbência, porque é Estado contra Estado. Então, o que a DPU ela fez? Ela entrou com uma ação civil pública que está em fase de apelação na segunda instância na Justiça Federal. Então, ou seja, ela não chegou nem no STJ, nem no STF. E essa ação civil pública da DPU, ela solicitou a revisão do Fundo de Garantia para todos os trabalhadores. E a DPU, ela soltou nota recentemente, quando ela viu uma quantidade enorme, principalmente antes do dia 13 de maio, de pessoas ajuizando ações individuais. Ela soltou essa nota dizendo o seguinte, que ela acha que é desnecessário o ajuizamento de ações individuais. Então, essa nota ela foi importante para clarear para algumas pessoas. Então, ou seja, se eu não fizer nada, pode ser que eu tenha o direito, sim. Agora, essa ação da Defensoria Pública da União também depende lá da decisão do STF, daquela ADI, da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Solidariedade. Então, eles estão apostando que se o Supremo, o STF, julgar procedente a ADI no plenário e declarar inconstitucional a TR, que isso vai beneficiar todos os processos que já foram ajuizados, inclusive o processo aqui da Defensoria Pública da União. É a expectativa deles. Agora, esta nota da Defensoria Pública garante para todo mundo? Não temos certeza. Não temos certeza. Por isso que, se a gente tiver certeza absoluta que essa ação aqui resolveria o problema de todo mundo, aí eu ia falar assim, vamos esquecer dessa situação, agora está tudo na mão do DPU e vamos tocar a nossa vida. Mas, na justiça, infelizmente, nós não temos certeza de nada. O colega advogado, que me perdoe que eu falo isso, que diga assim, se quer causa ganha, na minha visão, esse colega está equivocado. Não existe causa ganha. Existe boa demanda e existe demanda que não é boa.
Agora, o resultado não depende de você. Muitas vezes nós ficamos na expectativa que a causa é muito boa, que você vai ter um resultado extraordinário e você perde a ação. Isso acontece com todo mundo, porque o processo ele acontece diante de provas de entendimento e as coisas mudam da noite para o dia. Então, por isso que a gente não pode ter certeza. Mas é realmente uma opção que o trabalhador pode pensar, eu vou deixar quieto para ver como é que vai ficar. Então, deixar quieto não é só deixar quieto. Talvez aqui essa ação civil pública do DPU possa te beneficiar caso você não faça nada. E aí nós chegamos em umas perguntas que a gente tem que responder, e nós estamos procurando aqui, pessoal, sermos o mais francos possíveis. Conforme já falei desde o início da nossa live aqui hoje, nós estamos aqui, em nome do Departamento Jurídico do Sindicomex, buscando mostrar para o trabalhador, de maneira técnica, o que pode acontecer. O direito todos já viram, todo mundo tem, eu não tenho dúvida disso. Então, ou seja, se você durante anos ficou sem reajuste inflacionário, certamente você tem direito. O direito todo mundo tem. Agora, os tribunais vão entender que você tem esse direito? O STJ já falou que não. Está nas mãos do STF agora. Então, o que pode acontecer? São hipóteses que eu estou colocando. Não estou dizendo que vai acontecer isso, não. São hipóteses. O STF pode seguir as suas últimas decisões. Quais foram as últimas decisões? Aquelas que eu falei para você, a questão do tributo, do crédito tributário, e também a questão das correções nas ações trabalhistas, ações cíveis. Então, o STF pode seguir as suas últimas decisões e julgar procedente. O que é procedente? Que é ganhar, né? Julgar procedente a ADI do Solidariedade, modulando se o direito valerá para quem já ajuizou ações ou não. Então, veja que são duas possibilidades: julgar procedente e modular aí se vai valer para quem ajuizou a ação ou não. Pode também o STF seguir as suas últimas decisões, como eu falei, julgar procedente a ADI, estabelecendo que o direito será para quem ajuizou a ação. Tá? Aquilo que eu falei que alguns acreditam, embora eu não acredite, pode acontecer. Pode acontecer, falar, ó, quem ajuizou a ação tem, quem não ajuizou a ação não tem direito. Mas aí, quando a gente tem a ação da DPU, aí vai, então tem direito. Então, fica nessa questão. Também o STF, ele pode seguir as suas últimas decisões, julgar procedente a ADI de solidariedade, mas declarar prescrição quinquenária. Aí reduz drasticamente o direito. Ou seja, fala assim, ó, é inconstitucional, pronto, TR está fora, não se corrige mais FGTS com TR, mas a prescrição é quinquenária, acabou o direito, só os últimos 5 anos. Ou seja, aí, neste caso, boa parte das pessoas vão perder. Quem ajuizou em 2019 vai ter uma vantagem, quem não ajuizou não vai ter essa vantagem. Então, outra possibilidade. E ainda temos a possibilidade, que a gente não pode descartar, então, você não pode dizer assim, já ganhei, não existe isso na justiça. O STF pode julgar improcedente a lei de solidariedade, declarando, como sempre fez o STJ, constitucional a TR, por ser a mesma utilizada pela poupança. Então, ou seja, o Supremo pode surpreender, como já surpreendeu. O Supremo já mudou de opinião várias vezes, porque a gente lembra que o STF não é legislativo, ou seja, ele não está criando lei, ele só interpreta as leis. Então, a interpretação pode mudar. Então, a gente não sabe. Não podemos esquecer também que envolvem questões políticas. Há colegas que dizem que o Supremo não vai julgar, mas aí não é análise jurídica, gente, é análise política. Que se por acaso julgar, vai quebrar a Caixa Econômica, vai fechar o governo. Então, ou seja, é uma questão política, uma questão também de palpite. Mas, tecnicamente, pode acontecer por outros motivos. E ainda temos a possibilidade do STF criar nova tese. Eu nem imagino que seja. Eles podem criar uma tese tanto para justificar o deferimento, tanto para justificar o indeferimento. Então, o que eu quero que você entenda é que nós estamos diante desse samba do crioulo doido. Ou seja, o que pode acontecer? Eu até quero fechar com uma frase que eu escuto há muitos anos, que eu acho muito interessante, que é a seguinte: quem viver, verá. O que vai acontecer? Quem viver, verá essa situação. E quando acontecerá o julgamento? Lembra que era dia 13 de maio de 2021? Por que tiraram da pauta? Porque um dos ministros pediu vista. Então, por que pedir vista? O ministro quer analisar melhor. Ele está em dúvida. Então, quando isso acontece, tira da pauta. Quando é que eles vão botar isso na pauta de novo? Não se sabe. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 3 anos, pode ser daqui 5 anos. A gente não tem previsão.
E o que eu faço enquanto isso? Conclusão, bote a sua cachola para pensar e veja o que diz a sua intuição. Eu devo contratar um advogado e ajuizar uma ação individual? Eu devo esperar que a ação civil pública da Defensoria Pública da União seja julgada? Eu não faço nada. Então, eu quero que você decida o que você fazer, mas lembre-se, o direito existe. Agora, se você vai conseguir, não depende do seu advogado, não depende aí da gente, não depende do sindicato, depende do Poder Judiciário, neste caso, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E desta forma, nós conseguimos aqui concluir o que havíamos programado, que é exatamente mostrar para você quais são os reais direitos. Nós não estamos aqui fantasiando nada, fomos bastante claros. E, na sequência, nós vamos abrir espaço para as perguntas. Lembra que eu disse a você que nós iríamos exatamente responder algumas perguntas? Então, vou acompanhar aqui exatamente perguntas, manifestações que foram feitas para a gente poder dar sequência. Então, aqui, o Wilson Geraldo, que é o nosso presidente, muita alegria sempre tê-lo conosco aqui nos prestigiando. Muito bom, doutor Mauro. Que bom isso que está nos prestigiando. A Jurice Dutra está dizendo boa noite, Jurice. O Eudes Ramos da Silva dando boa noite. E aqui vem uma pergunta do Hélio, que é o nosso jornalista aqui do Sindicomex. Então, ele está dizendo o seguinte, e a gente ele deve estar colocando aqui, que a gente escuta todo dia, sempre que a gente vai ao sindicato, sempre nos procuram os trabalhadores, com uma dúvida imensa, e a gente sempre procura ser o mais transparente possível. E aqui, o Hélio está perguntando, alguns trabalhadores estão procurando o sindicato depois da edição das MPs da pandemia, falando que foram demitidos e a empresa não pagou o FGTS. Porém, a MP diz que ele poderia ser parcelado pela empresa, mas enquanto o empregado estiver ativo. Se for dispensado, tem que ser tudo acertado. Como então o trabalhador deve agir para regularizar essa situação? Então, em síntese, o que o Hélio está perguntando é o seguinte, a MP 1046 e a MP 1045, que vieram recentemente no final do mês de abril, elas estão autorizando as empresas a realizar, em acordo com o trabalhador, redução de salário de jornada, suspensão de contrato de trabalho, antecipação de férias, antecipação de feriados, inclusive suspensão de pagamento de FGTS durante 4 meses. Isso tudo está previsto na MP. Então, as empresas podem fazer. Nós já fizemos aqui live específica sobre as MPs. Quem quiser saber mais detalhes, só consultar o nosso canal. Está gravado aí. Nas semanas anteriores, nós falamos sobre esse assunto. E nós observamos o seguinte, como a MP, ela autoriza a empresa a suspender, ela vai pagar depois em 4 parcelas o FGTS no mês de maio, junho, julho e agosto, ela vai começar a pagar a partir de setembro. Quando ela dispensa, antes disso, no nosso entendimento, ela tem que depositar. Porque para gerar, inclusive, a guia de multa de fundo de garantia, ela tem que estar com o FGTS regularizado. Ela tem que depositar. Se a empresa não deposita, o que o trabalhador deve fazer? Deve procurar a empresa no primeiro momento. Acho que a gente não deve ficar o tempo todo só buscando litigar, brigar. Procura a empresa e fala, olha, fulano, não está depositado. Se a empresa se negar a depositar, aí sim você pode ajuizar uma ação trabalhista. Aí você procura um advogado da sua confiança para que ele ajuize uma ação trabalhista pedindo exatamente esta diferença do que foi deixado de ser depositado. Então é importante você pensar nisso. E lembre-se daquilo que eu falei mais cedo, quem estava conosco deve se lembrar, que o não depósito de fundo de garantia pode, na Justiça do Trabalho, ocasionar rescisão indireta do contrato de trabalho. Nesse caso, já foi dispensado, mas você tem direito a exatamente receber. Se a empresa falar, não, mas eu tenho um MP que me permite aqui exatamente depositar depois, mas ele dispensou, houve a cisão do contrato e você tem direito, ao nosso ver, aí respeitamos a opinião contrária, tem direito exatamente a ter essa situação. Aqui o Wagner está nos dando boa noite Wagner, boa noite Fabiana também, a Gérito Elentino, boa noite. Aqui a Fabiana está perguntando, o julgamento demora em média quanto tempo? Fabiana, se nós tivéssemos aí essa previsão exata, acho que nós íamos ficar até ricos, né? Mas o julgamento não tem previsão, aquilo que eu já falei anteriormente, esse julgamento lá do STF, ele é imprevisível. Pode ser que eles marquem daqui a 2, 3 meses, pode ser que marquem para o ano que vem, mas, analisando a questão política e econômica do Brasil, eu particularmente acredito, isso é uma aposta, não tenho nenhuma certeza disso,
que deve demorar pelo menos uns 2 anos. Eles devem esperar passar esse momento de pandemia para poder decidir. Porque no momento de pandemia, certamente eles vão pensar na dificuldade econômica do Brasil, dos bancos, do governo, isso pode até prejudicar. Porque eu lembro o seguinte, que essa decisão do STF não é só para agora, não. Se declarar inconstitucional a TR, sabe o que vai acontecer? Isso vai valer para o futuro também. Então, não temos que pensar nessa possibilidade, porque a TR ainda continua, ou seja, a lei do FGTS continua usando o índice da poupança. Aqui, agora, o Hélio está pedindo para lembrar a questão do feriado da semana que vem, já vou falar. Então, desta forma, nós conseguimos encerrar. Respondo apenas mais uma pergunta. E eu que já saquei o FGTS? Me perguntaram isso outro dia. Eu saquei há 10 anos. Eu, depois disso, não tive minha carteira assinada, aposentei. Eu tenho direito? Sim, nós entendemos que sim. Alguns colegas advogados, que também respeitam a opinião, entendem que não, mas eu entendo que sim. Porque se não prescreveu o seu direito e você já sacou, mas você está abrangido do período de 1999 a 2013, eu entendo que, de fato, você tem direito. E mais uma última pergunta, antes do nosso encerramento aqui da nossa live. Eu entrei com ação em 2013. Entrei com ação. Contratei um advogado, ele fez a planilha, fez os cálculos, eu entrei com ação para pedir correção. E aí eu perdi a ação. Não ganhei, perdi. Neste caso, eu posso entrar com ação de novo? Não. Por que você não pode? Porque já houve aí o trânsito em julgado da ação, já foi indeferido, é coisa julgada. Se você entrar de novo agora, o que vai acontecer? A Caixa vai simplesmente colocar assim, coisa julgada, aí o juiz vai tirar o seu nome fora, porque você não tem direito, já foi julgado. Agora, se a sua sentença, como aconteceu muito em 2013, 2014, 2015, se a sua sentença foi julgada improcedente, sem resolução do mérito. O que é isso? Improcedente, sem resolução do mérito. Julgaram que você não tinha direito, mas não julgaram o mérito. Foi só assim, o juiz não quis discutir o assunto. Aí, neste caso, a pessoa pode ajuizar de novo. Mas se ela já ajuizou e perdeu em definitivo, aí não há mais o que fazer. Ok? Então, dessa forma, nós agradecemos a presença de todos, as presenças de todos. Foi muito bom ter essa oportunidade de passar esse conhecimento simples para que todos consigam entender se devem ou não ajuizar a ação pedindo diferenças de FGTS. Eu faço o convite para a próxima live. Na semana que vem, como me lembrou muito bem o Hélio aqui, nós teremos um feriado na quinta-feira. Então, véspera de feriado, está todo mundo desfocado, inclusive eu, né? Espero, na semana que vem, estar desfocado, já preocupado aí com o descanso no feriado. Por esta razão, não teremos a live na próxima quarta, mas teremos a nossa live na quarta seguinte. Então, só para a gente entender, aqui na quarta seguinte, que vai ser, vou pegar meu calendário aqui, dia 9 de junho, nós teremos aqui no Sindicomex uma live muito positiva. Sabe qual é? Sobre curso superior. Fazer um curso superior pode fazer com que eu ganhe mais? Fazer um curso superior pode melhorar o meu padrão de vida? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista. Ele é professor universitário há muitos anos. Atualmente, ele é diretor-geral da FPL, da Fundação Pedro Leopoldo. O professor Regis André nos confirmou que vai vir aqui para dar algumas dicas para a gente, para falar da importância do curso superior. Vale a pena você fazer? Então, conto com todos no próximo dia 9 de junho, às 7 horas, aqui no live do Sindicomex. Um grande abraço.